Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da Station Comics. O meu nome é Fábio Gonçalves e no episódio de hoje quero discutir se estamos ou não a assistir à lenta morte da editora G-Flow Studio Portugal. Mas antes disso, não se esqueçam de deixar o like, subscrever o canal e ativar as notificações, porque isso é muito importante aqui para a continuidade e para o crescimento do canal. Por isso conto convosco para me ajudarem aqui com o canal. Tal como eu disse, vamos falar aqui um pouco sobre a editora G-Flow Studio Portugal, que até o momento, no ano de 2025, apenas lançou este Homem-Aranha Fato Preto e Sangue, uma compilação de histórias do Homem-Aranha na coleção Preto, Branco e Sangue. Acho que este é o 6º volume digamos, que a editora G-Flow está a lançar aqui no âmbito desta coleção. E para este ano de 2025, a editora apenas tem previsto o lançamento de mais um lançamento, que será o Saga Volume 12, o que na minha opinião acho que é um bocado curto para, digamos, a qualidade e aquilo que a G-Flow nos foi habituando. Mas antes disso, eu quero falar aqui um bocadinho sobre qual é que foi o percurso da G-Flow, como é que ela surge aqui no mercado nacional. Eu tenho de recuperar aqui este livro, O Orquídea Negra, do Neil Gaiman e do Dave McKean. Foi o primeiro lançamento da G-Flow, pelo menos que da pesquisa que eu fiz aqui em Portugal. Um livro que eu gosto bastante, de dois grandes autores, e que na altura saiu como coedição entre a Devir e a G-Flow Studio Portugal no ano de 2006. Como vocês podem ver, é um livro de capa dura e até é um livro que já não é assim tão fácil de encontrar. Depois disto, a G-Flow foi continuando o seu percurso aqui de publicação de alguns trade paperbacks, com os lançamentos do Hellboy. Temos aqui o Verme Conquistador, que é o 4º volume, o 4º trade paperback, lançado em 2007. E depois eles foram lançando mais alguns materiais de Hellboy. Lançaram aqui A Mão Direita do Apocalipse. E este, aliás, este aqui é o primeiro que eles lançam do Hellboy, ainda em coedição com a Devir, como vocês podem ver aqui. E depois ainda lançaram mais dois, que foi o Terras Estranhas e A Bruxa Troll e outros contos. O Hellboy, a partir daí, nunca mais foi publicado. E a G-Flow também lançou a título, digamos, único, o Fell, do Warren Ellis e do Ben Temple Smith, que até é um livro que tem aqui análise no canal. E então foram estes, assim, digamos, os primeiros lançamentos da editora em território nacional, mas é apenas a partir de 2014 que eles assumem como uma editora com um plano bem definido, e aqui surgem, digamos, três personagens ou três mentes por trás da G-Flow Studio Portugal. Temos a Christine Meyer, que basicamente é a diretora da Mucha Comics na Polónia e na Dinamarca, que é basicamente a editora-mãe, e depois em Portugal surge, digamos, a sua contraparte portuguesa, que tem aqui duas figuras que basicamente estão a gerir a G-Flow Studio Portugal, que é o José de Freitas e também o Rui Alves. E basicamente há aqui um acordo em que a G-Flow é, digamos, o nome da Mucha Comics em Portugal, e eles fazem várias coedições juntamente com os mercados polaco e dinamarquês. E a partir de 2014 nós vemos o lançamento de várias séries e vários livros de cómics americanos, nomeadamente Image, mas também um pouco de Marvel, de Dark Horse, também alguns lançamentos de Boom Studios. E então a partir de 2014 nós temos séries como o Saga, temos também o Alias da Jessica Jones, tivemos o Harry County, o Criminal do Brubaker e de Sean Phillips, e um sem número de séries que foram lançadas aqui em Portugal, muito aqui focadas em Marvel, com alguns lançamentos, os novos X-Men do Grant Morrison, e acima de tudo de Image. Houve várias publicações da Image, algumas da Dark Horse, mas basicamente o nicho ou o tipo de publicações da G-Flow Studio Portugal eram cómics americanos. E nesse sentido, durante cerca de 10 anos, a G-Flow foi lançando várias séries e eu acho que eles foram estabelecendo como a editora de cómics americanos em Portugal. Nós já tínhamos tido alguns lançamentos
de cómics americanos, nomeadamente na primeira década dos anos 2000, com a Devir. A Devir lançava revistas de Marvel, nomeadamente Homem-Aranha, X-Men, lançou alguns trade paperbacks de Batman, uma outra revista da Liga da Justiça e depois também alguns volumes como o Sin City, a Liga de Cavaleiros Extraordinários, os primeiros volumes do Sandman, mas fora isso, digamos, a partir de 2014, na segunda década dos anos 2000, foi a G-Floyd que publicou a vasta maioria de cómics americanos aqui em Portugal. Tivemos também outras editoras a publicar, a Devir lançou o Paper Girls, lançou também os Criminosos do Sexo, que depois até ficou incompleto, lançou o Lazarus, que ainda continua a publicar, o Walking Dead, que agora está a recuperar em edições integrais, e tivemos também outras editoras, como a Saída de Emergência, que lançou os Deuses Americanos, também o Monstrous, mas foi aqui, digamos, essas editoras lançavam sempre e esses materiais de cómics americanos de forma um bocado tremida, enquanto que a G-Floyd ia lançando volume atrás de volume do Saga. Aliás, eles conseguiram até acompanhar os lançamentos originais americanos, ou seja, agora a publicação de Saga aqui em Portugal está a acompanhar os lançamentos que estão a ser lançados originalmente nos Estados Unidos, o que acho que é um sinal muito positivo e também dessa força da G-Floyd Studio Portugal ao longo dos anos. Outra coisa também muito interessante relativamente à G-Floyd Studio Portugal era, digamos, o preço das suas edições. E vamos aqui recuperar no site da WUC, que, por exemplo, o primeiro volume do Saga, que saiu em novembro de 2014, tinha um preço de 14€, o que na minha opinião é um preço extremamente competitivo. Eu acho que eles aqui beneficiaram muito da questão de fazerem coedições com o mercado polaco e também com o mercado dinamarquês, e então isto às vezes com descontos ainda tinham preços mais baixos, e eu acho que isso também foi um dos pontos que fez com que a G-Floyd tivesse um sucesso estrondoso, na minha opinião. Eu acho que a G-Floyd foi responsável por muitos leitores portugueses começarem a ler banda desenhada norte-americana, e eu acho que este Saga do Brian K. Vaughan e da Fiona Staples é, digamos, o expoente máximo dessa popularidade dos lançamentos de cómics americanos aqui em Portugal. À medida que o tempo foi passando, naturalmente com questões de inflação, com todo o contexto global que nós vamos vivendo, e também com a própria crise do papel, por exemplo, o Saga volume 11 já tem um preço bastante superior, 22€, o que comparado com outros lançamentos de 2024 é um preço que eu acho que está até bastante competitivo, mas às vezes até vejo a malta a dizer porque o Saga custava 14€ e agora custa 22. Acho que as pessoas também têm de ter a noção de que a taxa de inflação vai aumentando, e naturalmente 14€ em 2014 é diferente de 14€ em 2024. Mas à medida que o tempo foi passando, parece-me que a G-Floyd Studio Portugal, e não é parece-me, é de facto factual, que os lançamentos da editora G-Floyd Studio Portugal foram diminuindo drasticamente em número de lançamentos. Vocês podem ver aqui o calendário de lançamentos da editora. Para este ano de 2025 temos então o Homem-Aranha Fato Preto e Sangue e também o volume 12 do Saga, e acho que não vão lançar mais nada. E depois, se recuperarmos aqui, podemos ver os lançamentos que eles fizeram desde 2018, e eu fiz aqui um pequeno levantamento dos lançamentos da editora desde 2020 até 2025, e vemos que em 2020 eles lançaram 24 volumes, depois em 2021 diminuíram para 14, 2022 lançaram 16 volumes, depois em 2023, e eu fiz aqui questão de separar os volumes, eles lançaram 9 livros de banda desenhada. Depois, no ano passado, em 2024, lançaram apenas 6 volumes. E agora, neste ano de 2025, lançaram em junho o Homem-Aranha Fato Preto
e Sangue, e vão também lançar o volume 12 de Saga. Na minha opinião, eu acho que isto é bastante curto para aquilo que a editora nos foi habituando, mas para quem já estava atento, parecia que era inevitável este decréscimo da editora. Eu particularmente não sei aqui quais é que são as verdadeiras justificações por detrás desta diminuição de lançamentos da G-Flow Studio Portugal, mas acredito que haja aqui alguma relação com a própria saída do José de Freitas da G-Flow para criar a seita, juntamente com outros sócios, o que de certa maneira pode ter feito, digamos, a editora-mãe, a Mucha Comics, ter perdido aqui alguma força, digamos, no controle das operações de lançamentos em Portugal. E eu acho que sinceramente é um bocado de pena. Não sei se atualmente alguém está por trás da G-Flow a tratar desses lançamentos ou digamos, como uma figura de editor que era o papel do José de Freitas aqui em Portugal. No entanto, parece-me que estamos muito reféns daquilo que os responsáveis da Polónia e da Dinamarca querem que sejam lançados aqui em Portugal. Particularmente no que diz respeito a Marvel, eu acho que esta coleção Preto, Branco e Sangue é uma coleção bem mais ou menos, na minha opinião. Eu acho que, apesar deste volume até do Homem-Aranha ter aqui histórias interessantes de autores consagrados, acho que é bastante curto para o público português ficarmos apenas com estes lançamentos desta coleção. Até porque eu acho que não é esse tipo de lançamentos que vai fazer com que a malta queira ler mais Marvel. Eu acho que as apostas que eles faziam com lançamentos de séries, como por exemplo os novos X-Men ou o Alias da Jessica Jones, isso sim eu acho que era a proposta ideal para publicar aqui Marvel, e eu acho que eles perderam algumas oportunidades com o mercado, digamos, português, porque eles chegaram a lançar e continuam a lançar alguns materiais exclusivamente na Polónia e na Dinamarca que não chegam aqui em Portugal. E eu quero vos mostrar aqui alguns desses lançamentos. Temos aqui o site da Mucha Comics. Isto está traduzido do polaco, mas temos aqui vários lançamentos de X-Men, também de Homem-Aranha, temos Ghost Rider. Todos estes volumes não saíram aqui em Portugal. Temos aqui o Homem-Aranha Fato Preto e Sangue que saiu. Temos aqui outro lançamento do Brubaker e do Sean Phillips, o Incógnito, que não saiu em Portugal. Statics, acho que é assim que se pronuncia, este particularmente não conheço. Mas temos aqui as séries dos X-Men do Chris Claremont. O Marvels, que foi lá lançado, apesar de eu perceber que aqui em Portugal já foi lançado 2 vezes, seria interessante. Acho que é sempre interessante e é uma obra de altíssima qualidade do Alex Ross e do Kurt Busiek. Temos aqui os X-Men do Jim Lee, que também não foi publicado, e eu acredito que existam muitos leitores em Portugal que certamente iriam comprar estas edições se fossem publicadas aqui em Portugal. Outra que me dá muita pena é que A Morte de Jean the Wolf, um clássico do Spider-Man que não foi lançado. O Inimigos Públicos foi lançado aqui em Portugal pela Devir em 2 partes, mas está completamente esgotado, já foi há mais de 10 anos. E na altura até foi em 2 trade paperbacks. Acho que seria interessante ter uma edição completa, integral, em capa dura. E depois temos aqui alguns volumes de quando a editora ainda lançava também em Portugal. Muitos destes lançamentos receberam também lançamentos em Portugal, mas a partir daqui de uma altura a Mucha Comics parece que quis desistir de Marvel aqui no nosso mercado. No que diz respeito a Image, também temos aqui alguns materiais que não foram publicados. O Astro City, por exemplo, do Kurt Busiek, que não foi publicado. Temos aqui outra história do Ed Brubaker e do Sean Phillips, que não saiu. E na minha opinião, acho que o mercado português fica, digamos, a perder com o facto destes volumes não chegarem aqui a Portugal. Depois Dark Horse chegou a estar
anunciado para Portugal o lançamento do Moon Shadow, e foi uma das maiores, digamos, desilusões do público português, digamos, a reversão da ordem de lançamento por parte da G-Floy. Eles desistiram de lançamento deste grande livro em Portugal. No entanto, também eu acho que temos de ter noção de que nem tudo pode ser publicado aqui em Portugal, e já houve grandes obras que eu acredito que tenham sido um esforço enorme lançar, nomeadamente o Monstros do Barry Windsor Smith. Acho que este é sem dúvida o melhor lançamento de sempre da G-Floy Studio Portugal, não só por ser um calhamaço, mas também pela qualidade da obra, e ainda bem que este livro foi publicado aqui em Portugal. No entanto, acredito que há muitas obras eu gostava de ver um Moon Shadow publicado aqui em Portugal. Muitos daqueles cómics de Marvel também acho que seriam muito bem-vindos a Portugal. E depois aqui do Boom Studios até temos a maior parte das coisas publicadas. Eu acredito até que tudo tenha sido publicado. O Berserk também foi o último grande lançamento, na minha opinião, da G-Floy Studio Portugal. Mas parece-me que nos próximos tempos a tendência é mesmo de publicar uma ou outra série para dar continuidade. Acredito que um Saga ainda tenha aqui lançamento em Portugal, um ou outro lançamento de Marvel, mas parece-me que novas séries será difícil a G-Floy publicar aqui em Portugal. Eu surpreendeu-me um pouco o lançamento aqui do Black Magic. Não estava mesmo nada à espera que isto fosse publicado, mas até é um livro grande com muitas páginas e com boa qualidade. Acho que a qualidade nunca foi aqui o problema da G-Floy, mas parece-me que à medida que o tempo vai passando vamos vendo cada vez menos lançamentos da editora, e eu acho que aqui se cria uma lacuna que é quem é que vai pegar em cómics de super-heróis ou de cómics americanos para publicar em Portugal, porque não havendo da G-Floy e com o decréscimo de algumas editoras, parece-me que fica aqui uma lacuna, e sinceramente não sei quem é que poderá digamos, aproveitar esta lacuna, ou se de facto os cómics americanos não têm espaço, digamos, aqui no mercado português. Mas digam aí nos comentários o que é que vocês acham sobre esta morte lenta, digamos assim, da G-Floy Studio Portugal. Eu particularmente fico bastante triste com este decréscimo de lançamentos. Acho que a G-Floy sempre foi uma editora que teve audácia e coragem de lançar grandes livros. Nós tivemos aqui grandes séries, e é com muita pena que vejo, digamos, a malta da Polónia e da Dinamarca cada vez a apostar menos no mercado nacional. Mas digam aí também nos comentários se vocês vão continuar a comprar os lançamentos da G-Floy, se nesta lacuna de lançamentos de cómics americanos em Portugal vão recorrer a outros mercados. Não se esqueçam também de passar nas redes sociais de Facebook e Instagram. E mais uma vez obrigado por assistirem ao vídeo e boas leituras.